Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 1 a 29. O sumo sacerdote perguntou: as coisas são mesmo assim? E ele respondeu: irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, ainda na Mesopotâmia, antes que ele se estabelecesse em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Saindo, pois, da terra dos caldeus, ele veio estabelecer-se em Harã. Dali, após a morte de seu pai, Deus o transferiu para esta terra, na qual vós agora habitais. Nela não lhe deu propriedade alguma, nem sequer onde pusesse descansar os pés, mas prometeu que lhe daria como propriedade a ele e a sua descendência depois dele, embora não tivesse filho. E falou-lhe Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, e a escravizariam e a maltratariam por 400 anos. Mas a nação da qual serão escravos, eu a julgarei, disse Deus. Depois disso, sairão de lá e me renderão culto neste lugar. Deu-lhe em seguida a aliança da circuncisão. Por isso, tendo gerado Isaque, Abraão circuncidou-o no 8º dia. E Isaque fez o mesmo a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações. Deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o nomeou superintendente do Egito e de toda a casa real. Sobreveio então a fome sobre todo o Egito e Canaã. A aflição era grande. Os nossos pais não encontravam mantimentos. Ao saber que no Egito havia trigo, Jacó para lá enviou nossos pais a primeira vez. Na segunda vez, José deu-se a conhecer a seus irmãos e tornou-se conhecida do faraó a sua origem. José mandou então buscar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, em número de 75 pessoas. Desceu Jacó para o Egito e aí morreu. Ele e também os nossos pais. Seus restos foram transladados a Siquém e depostos no sepulcro que Abraão comprara a dinheiro dos filhos de Hermor, pai de Siquém. Aproximava-se, porém, o tempo da promessa que Deus fizera solenemente a Abraão. O povo foi crescendo e multiplicando-se no Egito, até que surgiu no Egito um outro rei, o qual não tinha mais conhecimento de José. E ele, usando de astúcia para com a nossa raça, atormentou nossos pais, a ponto de obrigá-los a expor seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Nesse momento nasceu Moisés,
que era belo aos olhos de Deus. Por 3 meses foi nutrido na casa paterna e depois, tendo sido exposto, recolheu-o a filha do faraó e o criou como seu próprio filho. Assim foi Moisés iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, veio-lhe ao coração o desejo de visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles maltratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Julgava que seus irmãos compreenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, mas não o compreenderam. No dia seguinte, apareceu quando alguns deles se batiam e o tentou conduzi-los à paz, dizendo: Meus irmãos, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Então o que maltratava o companheiro o repeliu, dizendo: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Pretenderias matar-me da mesma forma como ontem mataste o egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e foi viver como forasteiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse trecho é um pouco maior, porque na verdade, não daria para separar todo esse discurso aqui. Mas é necessário, dentro da nossa dinâmica aqui no Diário Espiritual, apesar de que esse estudo vai ser já um pouquinho mais longo do que nós estamos acostumados. Homem das Escrituras, Estevão. Esse homem, além de ser muito santo, ele era muito santo em tudo. Era um homem cheio do Espírito Santo e um profundo conhecedor das Escrituras. A gente pode se perguntar assim, mas por que Estevão está contando para aqueles homens que conhecem as Escrituras a história da salvação do povo de Israel? Porque é isso que ele está fazendo. Ele começou em Abraão e está dizendo as coisas, claro, pulando, né, os grandes detalhes, né, os pormenores, né, mas focando no essencial, está contando como é que o povo caminhou para a salvação. Só que aqui nós vemos coisas interessantes. Vamos partir do princípio da acusação. No trecho anterior, que a gente leu ainda no capítulo 6, ele foi acusado falsamente de pregar contra os costumes que Moisés nos transmitiu, dizendo que Jesus era contra esses costumes, fora as outras acusações falsas contra Estevão. E a pergunta do sumo sacerdote é: as coisas são mesmo assim? É isso mesmo? E agora, gente, já nesse início de discurso, ele está provando que tudo que disseram era errado. Mesmo assim, ele vai ser martirizado no final desse discurso todo. Mas veja como aquele que é de Deus, ele só trabalha com uma coisa: a verdade. E Deus dá, na hora do aperto, como Jesus prometeu, palavras acertadas. Tanto que, mesmo antes dele ser preso na sinagoga, quando discutiam com ele, não conseguiam superar a sua sabedoria. Então eles tiveram que mentir e armar um motim para poder prendê-lo. E mesmo lá, diante do sinédrio, acusando falsamente, o discípulo, o homem de Deus, esse diácono, Santo Estevão, mantém a verdade com o cinturão. E fala a verdade. E aqui é importante a gente, dentro das realidades que a gente anota no Diário Espiritual, no versículo 3 já, nós vemos ordem de Deus e promessa. No mesmo versículo. Qual é a ordem? Né? Quando ele fala daquilo que Deus disse a Abraão. Deus disse o quê? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra
que eu te mostrarei. Sai e vai. Ordem direta, né? Sai daqui e vai para lá. Sai dessa terra e vai para outra terra. Que terra? Eu vou te mostrar. Ou seja, ele saiu, ele nem sabia para onde estava indo, gente. Essa fé de Abraão é assim um negócio extraordinário. Demais, né? Sem referência alguma a respeito de Deus. Ninguém tinha pregado Deus para ele. Deus falou direto ao coração dele, direto com ele. Sai, pega as suas coisas, sai e vai para lá. Ele morava na terra dos caldeus, com seus pais era idolatria, gente. Era como os gregos faziam, era como outros povos. Tinham outros, vários deuses, acreditavam em Deus de tudo, da água, do sol, do mar. A criação era divinizada de alguma forma em vários aspectos. Então, o que Abraão fez? Abraão fez obedecer a Deus nesse passo maravilhoso de fé. E aí ele parte de Abraão, né? E aqui nós temos no versículo 3, ordem e promessa, porque eu mostrarei, Deus vai mostrar. E vai falando tudo o que vai acontecendo com Abraão, que ele chega na terra, e essa terra ainda não é a terra deles. Ele chega na terra deles, mas a terra ainda não foi dada a eles. E ele fala ainda, numa promessa aqui, olha a profecia, versículo 5, né? Nela não lhe deu propriedade alguma. Ele chegou lá e não tinha casa. Né? Abraão teve que comprar o campo, teve que fazer várias coisas. Quando a gente lê o Gênesis, a gente vai ver essas coisas. Mas o que ele prometeu? Olha, versículo 5 ainda, aqui ó, na segunda linha já. Mas prometeu que lhe daria como propriedade, que lhe a daria como propriedade. Essa terra vai ser sua e da sua descendência, depois de você. Mas vai acontecer muita coisa ainda. Aí falou que eles iam para o Egito, o que ia acontecer lá, que eles iam ser escravizados, mas Deus ia castigar aquela nação que escravizou. Deus foi mostrando tudo que ia acontecer com eles durante esse tempo, para que ele tivesse ciência. Depois, aí ele vai falar do quê? Da circuncisão. Olha, Abraão recebeu a aliança da circuncisão e fez isso com o seu filho, e seu filho fez com o outro, e aí fez com os 12 patriarcas. Mas aí eles tiveram inveja. Isso aí, será que não parece com alguma coisa? Olha, a aliança, tudo mostra Jesus lá no final, né? Lá na história da salvação. Tudo mostra, aponta para Jesus, né? Os patriarcas tendo inveja de José, porque José é diferente deles, ele é especial. E eles não aceitavam isso. Por isso tentaram matar. Jesus chegou como um novo José, especial, que depois salvaria eles mesmos, né? Jesus toma sobre si as dores de todo o povo. Veja como a história da salvação se resume aqui. A gente hoje, conhecendo o Evangelho, consegue enxergar Jesus aqui. Por isso que toda a escritura do Antigo Testamento aponta para Jesus. Aponta para a nossa salvação. Olha o que aconteceu com José no Egito. Né? Ele foi vendido, foi jogado numa cisterna. Jesus também foi vendido. A história acontece aqui em pequenos pedaços, né? A gente pode enxergar isso aqui no discurso de Estevão. E Estevão continua pregando, fala do que aconteceu no Egito, fala que os recém-nascidos eram expostos para morrer. Mas Moisés nasceu nesse tempo. Veja, Moisés nasceu para libertar o povo. Mas no tempo em que Moisés nasceu, muitos inocentes morriam. Jesus nasceu para libertar a todos nós. E quando ele nasceu, Herodes mandou matar os inocentes. Percebe que é uma prefiguração de Cristo? Moisés deu a lei, Jesus deu a nova lei. Jesus veio e ensinou fazendo o sermão da montanha. Né? E da montanha é que Moisés trouxe as tábuas da lei. Veja como que aqui nós vemos nesse discurso o Novo Testamento, mas enxergamos Jesus já aqui. Que lindo. É espetacular. E aí, Estevão continua falando, né? E a gente vai percebendo a riqueza da nossa história de salvação.
E Estevão está recordando isso àqueles que os acusavam. Falavam que ele estava pregando contra Moisés. E a pergunta foi: as coisas são mesmo assim? Olha o discurso. Ele vai dizendo: irmãos, escutai. Olha aqui, começou com Abraão, Isaac, Jacó, aconteceu isso, Deus prometeu, Deus fez a circuncisão, veio a escravidão no Egito, veio Moisés que nasceu, e Moisés começou a agir como libertador, mas o povo não aceitou, não acreditou nele. E disse: por acaso, quem constituiu você juiz sobre nós? Veja, quando Jesus chegou e começou a libertar o povo, começou a curar, os chefes disseram o que para ele? Os do povo não aceitaram. Não aceitaram. Só os humildes que aceitaram. Mas os chefes não aceitaram. Esse primeiro trecho do discurso de Estevão é muito importante para nós. Entendermos e até compreendermos como quando nós formos ler o Antigo Testamento, a igreja nos ensina isso. A chave de leitura é o Novo. Por isso, didaticamente, o Padre Jonas começa conosco pelo Novo Testamento. Para que a gente, compreendendo bem quem é Jesus, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, a gente vá para o Antigo Testamento e mesmo sem grandes conhecimentos teológicos, a gente enxergue a verdade. E a verdade é Jesus. Quando Jesus ressuscitou, gente, os discípulos estavam lá tristes, indo para Emaús. Jesus começou a partir de Moisés, falando, explicando as Escrituras, por que Jesus deveria sofrer e depois ressuscitar. Não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento estava acontecendo. Mas eles compreenderam. Eles disseram: não ardia o nosso coração quando ele nos ensinava as Escrituras. Por quê? Porque Jesus abriu a inteligência deles para que eles reconhecessem, lá no Antigo Testamento, lá nos profetas, um pouquinho aqui, outro ali, na vida de um, de outro, a verdade sobre a plenitude dos tempos quando o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, viria ao mundo. E Estevão está nos conduzindo nesse caminho, nesse estudo de hoje. Que riqueza, que maravilha. Vamos anotar no nosso diário? Nós temos promessas de Deus, versículos 3 e depois de 5 a 7. E temos também ordem de Deus no versículo 3, que eu expliquei anteriormente. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Diante dessa palavra. Como colocá-la em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa um like também, porque o seu like evangeliza. Nós divulgamos esse canal porque sabemos que é de Deus e para Deus. É para você viver a intimidade com Deus através do estudo bíblico. Método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Na descrição desse vídeo você vai encontrar todas as informações que você precisa. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.